Evangelho de Marcos, capítulo 4. Jesus está aqui dando ensinamentos para o povo. Aqui Marcos ele fala muito, ele trata muito das parábolas, que eram histórias que Jesus contava para ilustrar, fazer as pessoas entenderem, compreenderem. E tem algo que me chamou muita atenção aqui, porque Jesus contou muitas parábolas ao povo e depois ele chama os discípulos à parte e começa a ensinar-lhes verdadeiramente, não com parábolas, mas explicando tudo dentro da parábola. Ele até explica o porquê isso. A parábola servia para procurar fazer as pessoas entenderem através das coisas naturais do dia a dia, do que elas conheciam, do que elas enfrentavam, o que seria assim a vontade de Deus, os mistérios do reino dos céus. Mas a parábola não levava também completamente as pessoas à revelação. Tem algo muito maior para entender no Evangelho. E aqui tem também uma distinção entre a multidão e os discípulos. E uma coisa que nós temos que nos perguntar a nós: o que eu tenho sido diante de Jesus? Eu tenho sido multidão ou eu tenho sido discípulo? Porque há uma diferença aqui entre ser discípulo e ser multidão. As multidões iam até Jesus. Por quê? Porque Jesus atraía as multidões. Os evangelhos deixam bem claro. As multidões iam porque elas precisavam de milagre. Elas precisavam de cura para si ou para seus doentes. Elas precisavam de milagres. Então elas iam até Jesus. Aqui, por exemplo, aquele centurião, aquele homem que foi até Jesus, e ele chega desesperado e diz: olha, o meu filho está doente, está à beira da morte, e eu vim te pedir para curar. E Jesus diz assim: se tu não vê sinal, tu não crê. Ele disse: Senhor, depressa, que ele está doente. Jesus disse: pode voltar que ele está curado. E ele crê naquela palavra, e quando volta o filho está curado. Nós temos o caso de Jairo, que foi até Jesus. Ele era um homem importante, e ele foi até Jesus porque sua filha também estava morrendo, e consegue um milagre. Mas esses homens, nós não vemos falar deles numa sequência com Jesus. Nós não vemos falar deles, o desenrolar deles junto aos apóstolos depois da morte de Jesus e ressurreição. Nós não vemos, porque talvez eles tenham sido aqueles que, como a maioria da multidão, seguiram apenas em busca do milagre. A multidão, ela acredita em Deus, mas ela busca Jesus pela sua necessidade, pela bênção, pelo milagre que precisa. Não, tem pessoas que ela vem à igreja, mas ela não quer compromisso nenhum. Ela não quer se comprometer com o Evangelho. Ela quer a bênção. Às vezes eu estou aqui, dias que não são de reuniões, e passam pessoas e pedem oração, e algumas estão desesperadas mesmo. Eu olho, aconselho, passo os horários do culto, e a pessoa diz: depois eu venho. E ela nunca vem. Bom, aí Jesus estava dizendo aqui, no versículo 11, diz assim: e ele aqui é Jesus, disse-lhes aos discípulos: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas lhes se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam,
E ouvindo ouçam e não entendam, para que não se converta, eles sejam perdoados os seus pecados. Olha que coisa séria. Quem são os que estão de fora? A multidão. A multidão. De fora de quê? De fora daquele comprometimento, daquele compromisso com Jesus. A multidão não estava comprometida com Jesus. Ela estava de fora. Elas iam ali, ouviam, viam os milagres, mas não entendia de onde vinham os milagres. Porque o milagre, por trás dele tem um mistério. Qual é o mistério? O agir de Deus. Você imagina, uma pessoa está com câncer, aí você ora por ela, ela é curada. Ela foi curada do câncer. É um mistério. É um mistério que curou ela. Você não sabe como foi. Ninguém vê o poder de Deus entrando. Um médico, por exemplo, sabe como foi que ele tirou o câncer. Ele foi lá, cortou e tirou aquela parte que estava o câncer. E às vezes nem adianta, né? Mas às vezes resolve, não é verdade? Por exemplo, câncer de mama. Tem mulher que teve câncer de mama e foi arrancado a mama fora. Então todo mundo sabe que o médico cortou e arrancou fora. Agora vamos dizer uma mulher que está com câncer de mama e é curada por Deus. Não cortou? Não, ninguém viu como tirou. Só sabe que sumiu aquele câncer. Então quer dizer, as pessoas viam o agir de Deus, viam os milagres, viam o que Jesus fazia, mas elas não entendiam o mistério por trás. Tanto é que chegaram para Jesus uma vez e perguntaram: em que autoridade tu fazes isso? Como tu faz isso? Esses milagres? E Jesus disse assim: ah é? Vocês querem saber? Tudo bem, então me responde uma coisa: o batismo de João era dos homens ou era de Deus? Aí disseram: espera aí, se a gente falar que era de Deus, a multidão aí vai pegar no nosso pé, porque nós não cremos em João. Se nós falarmos, se a gente falar que não é de Deus, se a gente falar que é de Deus, eles vão dizer: então por que não creram? Se a gente falar que não era, a multidão vai ficar contra. Aí disseram: nós não sabemos. Isso quer dizer, nós não entendemos, nós não compreendemos. Aí Jesus disse: então também não vou falar com que autoridade eu faço isso. Por quê? O batismo de João vinha de Deus. Foi Deus que ordenou que ele fizesse aquilo. E os milagres que Jesus fazia também vinham de Deus. Se você estava de fora, não queria comprometimento, não queria entender, não queria crer, então não adiantava explicar de onde veio. Voltando aqui, então os mistérios de Deus é dado, vocês conheceram os mistérios de Deus. Os que estão de fora é por parábolas, para que eles vão ver, mas não vão perceber, vão ouvir toda a verdade, mas não vão entender. E o pior, se não entende, não se converte. Irmão, isso é uma coisa tão séria, porque tem pessoas que vão ficar a vida inteira dentro da igreja e não vai se converter. Por que ela vai se converter? Porque ela nunca vai entender o Evangelho. Mas não é porque o Evangelho está encoberto para ela, é porque ela não está interessada no Evangelho. Ela não está interessada. Ela está interessada nas bênçãos do Evangelho, no que o Evangelho pode proporcionar. Mas ela está interessada naquilo que é o Evangelho. Porque o Evangelho não é algo para simplesmente me favorecer e me encher de bênçãos. O Evangelho é um compromisso meu com Deus. É um compromisso com Deus e até com a humanidade.
porque Jesus disse que nós somos a luz desse mundo. E Ele disse que nossa luz tem que brilhar diante dos homens. O pessoal na cegueira ou na avareza pelas bens materiais, as pegar essa palavra e diz que a tua luz é sucesso, é fama. Não é. Lógico que Deus pode te dar sucesso, fama, fazer você conquistar. A luz que nossa que tem que brilhar é a luz da nossa comunhão, do nosso temor, da nossa confiança em Deus, da nossa verdadeira fé. Aquela fé viva a ponto da gente levar o Evangelho de uma maneira que, se a gente tiver até que perder a vida, vai perder por ele. Jesus mesmo disse isso: quem quiser ganhar a vida, quem não amar a sua vida vai ganhar ela, e quem amar a sua vida vai perder. Porque ele estava falando do mistério da vida eterna. Então quer dizer, isso não quer dizer que eu não quero desqualificar aqui as bênçãos que virão através do Evangelho, que virá, as bênçãos de Deus, mas elas não são o propósito principal. É a comunhão, a intimidade. A luz nós tem que brilhar, é o verdadeiro testemunho de fé, de confiança, de santidade, de comunhão, de entrega a Deus, como foram aqueles primeiros cristãos, que muitos perderam todos os seus bens, tiveram seus bens tomados, saqueados, só porque eles eram cristãos, e eles não ligaram para aquilo, continuaram servindo a Deus. Alguns foram postos à prova, sendo perseguidos e mortos, e eles morreram pelo Evangelho. E até hoje no mundo tem pessoas em alguns lugares morrendo pelo Evangelho. Então quer dizer, isso é a luz que brilha, porque é uma luz que o mundo não tem. O mundo está pronto a adquirir riquezas, o mundo está pronto a reinar humanamente, mas o mundo não está pronto para se render, para morrer pelo Evangelho. E nós também temos que ver: será que eu estou pronto para morrer pelo Evangelho? Será que a minha luz, eu sou capaz de, diante de uma perseguição, diante de um perigo, então é um perigo pelo Evangelho, eu estou pronto a enfrentar aquilo pelo Evangelho, para mostrar: não, eu verdadeiramente sou de Deus, eu verdadeiramente sou de Deus, não importa o que esteja acontecendo, não importa o que vai me acontecer, eu vou continuar sendo de Deus, eu não vou negar a minha fé, eu não vou negar a palavra diante de um perigo, como nós vemos na Bíblia. Aqueles primeiros cristãos que passaram, foram colocados, presos, como os apóstolos, que tiveram diante das autoridades, e as autoridades disseram: vocês não vão mais pregar o Evangelho, vocês não vão pregar mais, vão falar mais desse Jesus aqui não. Eles prenderam os discípulos, deixaram eles uma noite presos, e disseram: vocês não vão mais pregar o Evangelho, nós vamos soltar vocês. Bateram neles, surraram, né? Aí soltaram: agora nós vamos soltar. Vocês foram presos, apanharam, mas a coisa vai ser pior se a gente pegar vocês pregando de novo. Vocês não vão mais pregar, vocês não vão mais falar. Irmãos, será que a igreja de hoje, se recebesse uma ordem dessa, e não era só uma ameaça, isso iria acontecer, será que ela não dizia assim: Deus sabe que a coisa está feia, eu vou ficar dentro de casa mesmo, não vou mais falar, vou ficar só adorando a Deus e orando dentro de casa? Eu creio que a maioria dos cristãos de hoje faria isso. Só que o Pedro, na cara das autoridades que estavam dizendo isso, ele disse assim: importa a nós obedecer a Deus, não a vocês. Vocês são autoridades, vocês podem, mas nós vamos continuar. O que importa é a gente obedecer a Deus, não a vocês. Olha que coisa séria. É escolha. Isso é uma luz, a luz do Evangelho na pessoa. Que luz é essa? Uma fé tão viva que a fé é capaz de dizer: eu posso enfrentar até a morte, vocês podem matar, mas eu vou continuar falando de Deus, eu vou continuar sendo de Deus.
Isso é onde eu pergunto, será que eu tenho essa luz, eu sou essa luz? Será que eu estou dentro do Evangelho ou eu estou apenas com a multidão? Por exemplo, quando Jesus andou fazendo milagre, quando tudo era bonito, quando tudo era sucesso, o que acontecia? Havia sempre uma multidão. Você já viu que Jesus estava andando, tinha sempre uma multidão? Mas quando Jesus foi preso, cadê a multidão? Ninguém. Porque com certeza teve pessoas que foram curadas por Jesus e que não queriam ver ele preso, mas acharam melhor ficar longe. Longe por quê? Porque ele está perigoso. Ele foi preso, imagina se eu for lá dizer que eu segui ele, eu vou ser preso também, multidão. Os próprios discípulos fugiram. Jesus ficou sozinho. Ficou sozinho. Lógico, depois Jesus ele volta aos discípulos e ele diz: olha, o caminho não é ficar escondido não, vocês vão ter que enfrentar. Eu preparei vocês, não foi para se acovardar diante das ameaças, foi para continuarem falando e até morrerem por isso. No Evangelho você não persegue ninguém para matar, mas você tem que estar comprometido para ser morto por ele. Essa é diferente do mundo, né? O mundo você se defende matando. No Evangelho você está preparado para morrer pelo Evangelho e não negá-lo. E não negá-lo também. Porque se negar também, não, mas eu vou ficar em casa. Porque que proveito tem para Deus um cristão que diz que serve a Ele dentro de casa, no seu comodismo, só orando e cantando louvores? Se o Evangelho só vai levar as pessoas à conversão se você ensinar e elas entenderem. E quando você for ensinar, tem coisas no Evangelho que não vai agradar as pessoas, porque vai denunciar o pecado delas. Jesus mesmo disse que o mundo não aceitava ele porque ele falava dos seus pecados. O Evangelho é isso, não adianta. O Evangelho de, olha, Jesus te ama, Jesus é isso só. Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo completo. O Evangelho de Jesus é do amor, mas também do conserto. Porque a Bíblia deixa bem claro que aquele que confessa a sua transgressão e deixa, alcança a misericórdia. Mas o que nem confessa nem deixa, não vai alcançar nada. Não adianta chegar para uma pessoa em nome do Evangelho e dizer assim: Jesus te ama, você vai ser salvo só porque Ele te ama. Não, você vai ser salvo se você se converter. Porque aqui está, e só se converte quando entende. Então nós temos que pregar, e quem estiver dentro vai entender. E não é entender de uma vez, não. Aí por isso que você tem que estar dentro do Evangelho, não ser só a multidão que segue, porque dentro eu estar envolvido com ele. Porque eu tenho muitos conceitos meus, eu tenho muito pensamento próprio, muito raciocínio meu, e que eu adquiri também com as pessoas lá de fora, mudando-as. E agora eu preciso de quê? Eu preciso estar envolvido com o Evangelho, mas estar dentro dele mesmo, não apenas seguindo como multidão, mas estar seguindo como discípulo, para que eu venha compreender e crer. Porque se eu não entender, eu não vou crer nos mistérios, no que está por trás desse ensinamento. Não é uma religião, é o que está por trás, o agir de Deus, todo o plano de Deus que nós temos que entender para a humanidade. Eu entendo o plano de Deus para mim, dentro dos mistérios. São esses mistérios que, quando você se envolve com o Evangelho, quando você quer aprender no Evangelho, vai te despertando, vai te fazendo compreender. Isso vai produzindo em você uma fé viva e uma dependência de Deus. E aí o que acontece? Aí você vai encontrar o quê? Você vai buscar
o perdão de seus pecados e vai encontrá-los. O que a pessoa que não entende o Evangelho, que apenas segue como multidão, ela não vai conseguir obter o perdão de seus pecados. Por quê? Porque primeiro ela não vai nem se dar conta que ela tem pecado. Porque se você olhar, as pessoas dizem assim: eu sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém. Ou fulano é uma pessoa boa, então fulano não tem pecado. Você vê, pode olhar quando morre uma pessoa muito querida, uma pessoa conhecida e bem querida, aí as pessoas já dizem aquela, o céu recebeu alguém, porque aquele fulano era bom, aquele fulano está no céu. Mas se aquele fulano que é tão bom, se ele for se examinar pela palavra, ele vai ver que tem muitas coisas na vida dele que ele precisa se arrepender e se voltar para Deus, porque todo ser humano peca. A Bíblia diz: nós dizemos que não temos pecado, somos mentirosos, porque todo homem peca. Salomão, no livro de Eclesiastes, ele diz: qual o homem que não peca? Então aqui nós vemos Jesus falando com os discípulos e dizendo: para vocês é revelado. E como eu estava falando, os que estão de fora é a multidão, que apesar de estar seguindo, não está dentro daquilo que é o Evangelho, que é o ensinamento. Às vezes está apenas seguindo uma religião, seguindo um movimento, atrás de alguma coisa. Em Mateus capítulo 28, antes de Jesus subir aos céus, ele dá uma ordem para os discípulos que me chama a atenção aqui. Talvez hoje a igreja tenha perdido o alvo em algum ponto. Como assim? Talvez hoje a igreja, principalmente a nossa igreja atual, ela é tão materialista e tão apegada às coisas materiais, a sucesso, a fama. Eu lembro quando eu entrei na igreja, cidade de Guarulhos, tinha ali eu e mais, acho que uns 4 ministros se preparando para o ministério, e a gente era meio, pelo menos, eu creio que daqueles ministros na época, a maioria não tinha muita pretensão assim, eu quero uma igreja, eu quero isso. A gente tinha aquela coisa, aquele apego de fazer a obra, mas não tinha aquela coisa tão, eu quero ser um líder, Hoje eu vejo, o cara está começando, já está pensando em ser um líder, em ter um ministério famoso, sucesso. Eu lembro quando eu fui para a sede de São Paulo, até me assustei com a fala de um ministro de lá, que o pastor Jair mandou ele ir na igreja do bairro, acho que foi levar não sei o que, e ele chegou lá num dia de culto, à tarde, e diferente da sede de São Paulo, a sede de São Paulo com o pastor Jair era assim cheia, naquela época era cheia todo dia, e ele chegou lá, o culto da igreja de bairro, tinha lá 3 ou 4 pessoas, pouca gente. Ele disse assim: cara, eu não quero uma igreja de jeito nenhum daquele jeito, Deus me livre, não tinha ninguém. Quer dizer, a cabeça dele era que ele tinha que ter uma igreja cheia de gente, uma igreja com multidões. E lógico que é bom, nós queremos pregar, queremos alcançar vidas, queremos ver multidões. Só que isso é perigoso, porque quando você vai pregar o Evangelho pensando em fama, pensando em igreja cheia, aí você começa a trabalhar para isso. E trabalhando para isso, você vai fazer o quê? Você vai criar dentro da igreja o que as pessoas gostam. Por isso você vê às vezes tanta loucura dentro do Evangelho. É funk evangélico, é não sei o que lá evangélico, é festa junina evangélica, é carnaval evangélico.
Porque é aquela coisa, você olha, pô, isso dá certo lá no mundo, o povo gosta. Eu vou dar aqui uma pitadinha gospel e vou jogar aqui porque vai atrair, vai ser bom, vai ser alegre, vai animar. E você mantém as pessoas com aquela animação, com aquilo, mas aquilo não converte. Aí às vezes aí enche até a igreja, você se engana, você diz, não, que operar de Deus, a igreja está cheia, a igreja está bonita, é bonita a igreja cheia. Mas a questão é, será que nós estamos com a igreja cheia de discípulos ou cheia de multidão? Porque olha o que Jesus diz, capítulo 19, últimas ordenanças para os discípulos. Ele diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você veja bem que Jesus não nos manda a gente ir fazer multidões, Ele manda fazer discípulos, porque há uma diferença entre discípulo e multidão. Multidão vai até Jesus em busca do milagre, mas não quer compromisso. O discípulo é o quê? Um aprendiz, alguém que está interessado em aprender. O discípulo, ele está envolvido, porque o discípulo é nada mais nada menos que um aluno. Um aluno de quem? Do pastor? Não. Um aluno de Jesus, um aluno das Escrituras, porque o ensinamento é ensinar a guardar todas as coisas que tem mandado. Quando a gente colocamos a igreja está com outros interesses, ou o pregador está com outros interesses, então ele atrai multidões. Ele atrai multidões. Talvez esse seja o maior fracasso da igreja atual, em termos de conversão, porque às vezes a gente diz assim, cresceu o número de evangélicos, mas quando olha a qualidade de espiritual desses evangélicos, a gente está bem fraco. Está bem fraco. Pessoas incapazes de enfrentar qualquer coisa, capaz de deixar a igreja por qualquer coisinha, se afastar da igreja. Mas por quê? Porque não são discípulos, são multidões. Multidões estão buscando. A multidão, ela busca os seus interesses. A multidão, ela precisa de uma cura, então ela busca só a cura. Ela não quer compromisso com Deus, ela quer a cura. A multidão, ela quer algo que lhe agrade. Aí o pregador tem, para manter a multidão, ele tem que fazer sempre o que agrada a multidão. Só que o Evangelho, tem muitos pontos do Evangelho que desagrada a multidão, principalmente quando se refere a compromisso, a estar comprometido em fazer e obedecer a palavra, e obedecer o que tem, o que está escrito na palavra. E Jesus diz, faz discípulo. E só discípulo de Jesus é que vai aprender, vai entender, vai crer e vai ser salvo, e vai alcançar o perdão dos pecados. Porque ele vai ter o discípulo, dentro do que ele vai aprender nesse ensinamento, ele vai aprender a fazer o que Jesus mandou, e ele vai aprender também o que? O discípulo, ele vai aprender que ele carece da misericórdia de Deus. A multidão nunca vai entender que carece da misericórdia de Deus. A multidão vai entender que Deus tem que abençoar, que Deus tem que ajudá-lo. Eu estava conversando, antes de vocês chegarem aqui, vocês duas, eu estava conversando com a Cléia, e ela até fez uma pergunta, tem pessoas que se revoltam diante com Deus quando algo ruim acontece. São multidões, não é discípulo. Por quê? Porque aquela pessoa está buscando a Deus pelo interesse próprio, porque ela quer que Deus resolva seus problemas. Aí, na medida que Deus não resolveu, então ela vai ficar revoltada.
Porque Deus para ela não é o Senhor que ela tem que obedecer, que ela tem que estar servindo de qualquer maneira. Deus para ela é o provedor. O provedor. E essa geração que nós estamos vendo hoje, mais ou menos ela vive isso, ela não gosta de um Senhor. Até isso começa dentro de casa, os filhos com os pais. Muitos filhos não querem aceitar o pai como Senhor. Se o pai apertar e tomar o seu posicionamento de Senhor, ele fica bravo. Ele quer o pai como provedor. Olha, o senhor tem que fazer isso, o senhor tem que fazer aquilo, o senhor tem que me dar isso, o senhor tem que dar aquilo. Aí na hora que o pai diz, mas você tem que andar dessa maneira, desse jeito. Não, está pensando o quê? Você está pensando o quê? Não é dessa forma não. Você é mau, você é cruel. E o pai é Senhor. Quando você diz, essa aqui é a minha casa, eu mando, coisa tem que ser na minha regra. O pai diz, ele diz, não, de jeito nenhum. Também é assim não. Você é pai, mas também não é da sua forma não. Quer dizer, ele não quer o senhorio do pai sobre ele, mas ele quer o que o pai tem. Está precisando de dinheiro, guarda dinheiro. Está precisando de comprar roupa, tem que comprar. Quero um celular novo, tem que comprar. É bem assim. Só que isso é muito ruim, porque quando você não aceita o senhorio nem dos seus pais, imagina você vai aceitar de Deus. Não vai. Então, ser discípulo é ser um aprendiz. E nós temos que ver. Só o discípulo, ele vai aprender. Ele vai entender os mistérios do Evangelho. E ele vai crer e vai alcançar o perdão dos seus pecados. E a multidão está sempre de fora. De fora de quê? Às vezes a multidão não está de fora da igreja, não está de fora do templo. Ela está de fora do Evangelho. Ela está de fora desse assunto do Evangelho, desse compromisso, dessa entrega. Lembra quando Jesus fez o milagre da multiplicação? Que os camaradas comeram, 5.000 pessoas, se encheram, se fartaram. Aí olharam para o outro e disseram assim, vamos colocar ele como nosso governante. Ele vai ser nosso governante agora. Imagina só, na hora que tiver uma necessidade, a gente, vem cá, Jesus, faz um milagre aí, está faltando pão, nem precisa se esforçar tanto. Aí Jesus olhou assim, percebeu, esses caras vão me tomar como governante, eu vou embora daqui. Puxa, mas eles queriam que Jesus fosse seu governante. Não era uma coisa de Jesus ficar junto mais ainda, não. Jesus saiu, porque Jesus viu que o propósito era outro. Isso aqui é uma coisa séria, né? Nós queremos Jesus como governante da nossa vida, no governo da nossa vida ou das nossas necessidades. Qual o propósito nosso? Aí Jesus foi embora, e no outro dia eles não se contentaram não, eles foram atrás de Jesus. E quando eles chegaram lá, chegaram com aquela conversa de quem quer alguma coisa. Sabe o cara quando vai tomar dinheiro emprestado para o outro e ele está com vergonha? Aí ele chega assim e diz assim, e aí, como vai as coisas? Você está sabendo disso? Para depois ele falar o que quer. Aí chegaram para Jesus mais ou menos assim, né? Quando vai chegar assim aqui? Não era o que eles queriam. É uma pergunta. Aí Jesus responde direto, vai na lata também. Vocês estão aqui pelo pão que vocês comeram ontem. Vocês estão aqui porque vocês querem estar perto de mim. Eu vi uma frase esse dia que eu gostei dela e me fez pensar, de um pregador, que ele disse assim: eu não tenho que desejar ir para o céu, ou buscar o céu, porque eu estou com medo do inferno. Eu tenho que querer ir para o céu porque eu amo a Jesus. Eu fiquei pensando nisso. Já parou? Que a maioria quer ir para o céu com medo do inferno, mas não por amar a Jesus, por desejar estar perto dele.
É como aquele filho que ele sai de casa, ele vai morar perto, longe dos pais. Ele nunca lembra dos pais, a não ser quando ele precisa de dinheiro. Aí ele chega perto dos pais. Eu lembro uma vez de um amigo, ele me contou que ele foi conversar com o filho, e o filho disse assim: pai, o senhor nunca foi amigo? Agora você não quer trocar ideia? Porque a vida dele toda foi trabalhando fora de casa, com vendas, e ele visitava a casa de vez em quando. E os filhos foi criar, ele não teve teve uma falha dele também, ele falou isso. Ele não criou laços com os filhos. Aí depois ele se aposentou, tudo, e disse: poxa, mas eu perdi, eu tenho que fazer amizade, trazer meus filhos para perto de mim. Aí ele foi conversar com o filho feliz. Você nunca foi amigo, você quer conversar agora? Só que o mesmo filho que disse isso para ele disse: pastor, quando passa uma dificuldade financeira, bate na porta: pai, estou precisando de dinheiro, me ajuda aqui, paga essa conta para mim. Então quer dizer, ele não quer o Senhor, ele quer o provedor. E às vezes as pessoas fazem isso com Deus, ou nós não cuidarmos, agimos assim com Deus. Então o discípulo, ele é envolvido, ele quer aprender, ele quer se envolver com o Evangelho, ele quer compreender, e por isso que ele crê e ele recebe o perdão dos pecados que ele toma. Aprendendo com Deus, ele toma consciência que ele é pecador, ele toma consciência do quanto ele é falho, ele toma consciência de todos os seus erros, e ele pede perdão, e ele se volta. E ele entende: não, espera aí, sem a direção da palavra, sem o entendimento da palavra, eu vou errar. Então eu preciso da palavra me ensinando, para que eu faça o que Jesus mandou e não fiz. Porque eu tenho que entender uma coisa, deixa eu me colocar como exemplo negativo, né? Mas eu tenho que colocar isso, que se eu falar você, aí você vai dizer assim: o cara lá está se achando. Então eu vou me colocar. Mas isso é para você também fazer sua autoanálise de você. Eu tenho que entender que eu não sou menos pecador do que qualquer pessoa que eu olho cometendo pecado e digo: nossa, que cara cruel. Eu não sou, irmão. Eu não sou melhor como ser humano do que o cara que está assaltando. Como ser humano, eu não sou melhor do que a pessoa que está se prostituindo, do que o marido que está traindo a esposa. Eu não sou melhor do que o homossexual. Eu não sou melhor que ninguém. Eu sou um ser humano falho como aquelas pessoas, tão falhos. Talvez eu tenha conceitos que me levem a não fazer coisas que aquela pessoa faz, mas vai me levar a outro extremo do pecado. Por exemplo, é como aquela questão: eu não apoio quem assalta, mas eu apoio quem mata o assaltante. Eu não apoio o cara que atira em alguém para roubar o celular dele, mata ele e rouba ele, mas eu apoio quem mata o que faz isso. Então eu não sou tão diferente como ser humano. Agora, quando eu vou para a palavra e eu compreendo a palavra, aí eu entendo o quanto eu preciso mudar, e eu me arrependo da minha maneira de ser. Você já viu, por exemplo, quando o camarada pratica coisas muito ruins? Um assassino, um assaltante, um cara ruim, um traficante de drogas. Aí a polícia mata. Aí o que é que as pessoas falam? Bem feito. Esse não vai mais fazer coisa errada. Não é isso? Agora eu pergunto mais: e quem um dia não se teve esse sentimento ficou indignado que o cara é muito ruim, depois aconteceu, vai assim: agora isso não faz mais nada disso. Tem uma frase que ficou famosa, os críticos do Bolsonaro colocaram para ele, que é assim: bandido bom é bandido morto.
Sério, Bolsonaro falou isso. Essa frase não foi Bolsonaro que falou, não. Pode até ter falado. Mas essa frase, eu conheço ela muito antes de Bolsonaro. Eu morei muitos anos em São Paulo e eu vi muito essas frases nos botecos. O povo revoltado, indignado com assalto, com roubo, com coisas absurdas que os bandidos praticam, e bandido só faz coisa mal. É por isso que ele é chamado de bandido. E os caras dizem assim, bandido bom é bandido morto. Isso está na boca, meu irmão, dentro das cidades grandes, está na boca de uma multidão de gente. Os adversários do Bolsonaro disseram que foi, a frase é dele, porque acho que ele chegou a falar essa besteira. Mas isso é um sentimento de indignação, de revolta do ser humano com a injustiça que alguém comete. Só que é isso aí que me faz semelhante ao outro, porque eu digo, não, como ele comete atrocidades, então ele tem que pagar por isso. Ele tem que pagar por isso. Só que aí o meu coração está sendo tão assassino quanto ele. Eu só não estou sendo assassino porque eu não estou matando ninguém, mas por isso que Jesus disse que do coração vem os homicídios. Aí eu vou para a Bíblia, aprender com Jesus. Aí na palavra de Jesus eu vou aprender uma outra lei. Uma outra lei, que é a lei do amor ao inimigo. Uma lei que jamais o mundo vai conhecê-la, um mistério que jamais vai compreender, que não seja se dedicando aos ensinamentos de Jesus. Se você olhar, porque o mundo ele é tão contrário, o mundo que eu digo, as pessoas às vezes têm segmentos na sociedade tão contrário à religião, à igreja, porque no nome de Deus, a religião também praticou coisas absurdas, no nome de Deus, não que Deus mandou. E eu estou vendo na religião cristã, em nome de Deus, pessoas foram queimadas em fogueiras. Em nome de Deus, pessoas aplicaram golpes, e até hoje aplicam, para aumentar suas riquezas. Quer dizer que todo mundo aplica, né? Oferta é uma coisa que a Bíblia fala do começo ao fim, e a obra de Deus carece. Mas oferta, só que artimanhas já é outra coisa. Já é outra coisa. Artimanha para crescer patrimônio, fama, sucesso é outra coisa. Então veja bem. Então, absurdos. No nome de Deus, o homem domina o outro e oprime e o aflige. Mas não é Deus que mandou isso. É o cara usando o nome de Deus. É o homem. E esse homem só se conserta quando? Quando ele se coloca como discípulo de Cristo. Porque ele vai aprender com Jesus. Enquanto ele está no seu eu, ele pode até usar até a própria religião para benefício próprio. Então, por isso que multidão vê o que Deus faz, mas não entende. E nunca se arrepende e não alcança o perdão dos seus pecados. E você pode seguir uma religião, seja ela qual for, como multidão, a religião cristã, como multidão. Difícil, impossível de você conseguir o perdão dos seus pecados, porque você vai continuar pecando e achando que está certo porque tem uma religião, que faz parte de uma religião cristã. Nós só vamos alcançar se a gente nos colocarmos como discípulos. Porque quando se fala discípulos, ligado aos discípulos de Cristo, então nós já imaginamos discípulo um pregador, uma pessoa que está envolvida. Não, discípulo é um aprendiz, é um aluno, é alguém que está aprendendo de Deus. Todos nós temos que chegar como discípulo de Cristo. Discípulo no sentido, não ministério, se Deus deu um ministério, tudo bem, mas
no discípulo aprendizado para você, porque o discípulo ele tem que aprender primeiramente para quê? Para si. Eu não tenho que aprender, me encher de ensinamento, de aprendizado da Bíblia para ensinar para você. Eu tenho que aprender para mim praticar, porque olha, fazer discípulos para quê? Ensinando-os a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. Então o propósito do discípulo é aprender para guardar. Guardar quer dizer obedecer, cumprir o que Jesus ensinou, fazer o que Jesus mandou, fazer de acordo com a palavra. Não, eu sou discípulo porque eu quero, como discípulo eu vou aprender, vou me formar no Evangelho para me ensinar a muitos. Que bom, se Deus te deu um ministério, sim, mas antes de você ensinar a muitos, eu tenho que ensinar a mim mesmo primeiro, eu tenho que aprender para mim. Por isso Jesus, em outras partes, ele falou que você tem que aprender para praticar e depois ensinar. É o compromisso do discípulo, aprender. Tá? O primeiro passo do discípulo é aprender para fazer de acordo. Porque não adianta, é muito fácil eu ensinar você a ser obediente ao Evangelho. É muito fácil eu ensinar você a fazer isso ou aquilo, mas eu mesmo fazer. Não é verdade? É muito fácil eu ensinar você a sofrer pelo Evangelho, mas eu não quero sofrer nem um pouco. A padecer pelo Evangelho, mas eu de jeito nenhum. É como aquele cara que chega para alguém e diz assim: olha, você tem que fazer a obra de Deus por amor ao Evangelho. Você não tem interesse nenhum. Só que ele está fazendo e ele está cheio de interesse. O outro ele põe para passar fome, e ele não passa fome. Ele está com dinheiro no bolso, comendo do melhor. Mas ele diz: você tem que passar fome por amor ao Evangelho. Já ouvi muito isso dentro da igreja. Hipocrisia total. Quer dizer, ele não é discípulo. O que ele aprende é só para ensinar, mas não é praticar. O propósito do discípulo é aprende a fazer o que Jesus fez, a obedecer. Depois ensina para os outros. Então, essa é a mensagem de hoje. Não sejamos apenas multidão, porque a multidão ouve e não entende, não compreende. Sejamos discípulos. Discípulo se dedica, se compromete, está aos pés de Jesus aprendendo com ele. Amém, Jesus. Vamos orar?